Zumbi dos Palmares. Nasceu em 1655. Faleceu em 1695. Foi o último guerreiro da proto-coletividade negra. Zumbi dos Palmares nasceu em 1665, 165 anos após o descobrimento do Brasil. Quando tinha 20 anos, o mundo começou a mudar. Foi criada a Universidade de Yale, a França tinha aproximadamente 19 milhões de habitantes e um médico italiano chamado Bernardino Ramazzini publicava livros falando sobre doenças causadas por 50 profissões da época. Por esse trabalho, ele ficou conhecido como o pai da medicina do trabalho. Enquanto isso acontecia na Europa, aqui no Brasil, Zumbi se preparava para assumir a liderança de um quilombo chamado Palmares, substituindo Gangazumba, que foi o primeiro a comandar Palmares. Ele foi o último líder do quilombo Palmares e, portanto, se tornou o maior símbolo de liberdade dos negros na história brasileira. Não admitia dominação dos brancos sobre os negros. Aqui no Rio de Janeiro temos uma escultura de Zumbi na Praça 11, mas é importante dizer que ele não nasceu e nem viveu no Rio de Janeiro. Palmares era um quilombo que ficava em terra entre Alagoas e Pernambuco. Ele era formado por diversas aldeias de escravos fugitivos. Só para você ter uma ideia, Palmares era formado por 18 aldeias. Em apenas uma delas havia 6.000 pessoas. Eles plantavam, caçavam e pescavam para comer e vendiam os próprios artesanatos para sobreviver. Lutou sempre pela liberdade do negro, que é escravizado pelo homem branco. Palmares chegou a ter 20.000 habitantes e só por isso já era uma ameaça aos senhores de terra. Mas quando Zumbi assumiu Palmares, o quilombo se transformou verdadeiramente numa ameaça. Quando pequeno, Zumbi foi capturado e dado para um padre que ensinou português e latim e ainda o batizou com o nome Francisco. Anos mais tarde, fugiu da igreja e foi para o quilombo. Zumbi lutou diretamente contra os holandeses que chegaram ao Brasil para ocupar a região e ganhar dinheiro com os escravos e as terras. É importante lembrar que os escravos trabalhavam para seus senhores nas casas, nas lavouras ou nas ruas, onde buscavam recursos para a casa grande vendendo produtos. Zumbi se tornou uma lenda para o povo negro, deu respeito e ensinou a lutar e a se proteger dos maus tratos do homem branco. Ele tinha habilidades de guerreiros e defesa militar. Ele era um símbolo de liderança, respeito e coragem. Zumbi lutou e sobreviveu aos holandeses. Por meio de acordo com os portugueses, os holandeses podiam explorar o nordeste do Brasil com o negócio do açúcar. Cabia aos holandeses cuidar do plantio até a distribuição do açúcar na Europa. Por isso, o país tinha participação nos lucros. Tudo ia muito bem até que o rei Dom Henrique de Portugal morreu e não tinha filhos. Assumiu então ao trono um parente dele, o rei Felipe II, que era espanhol. Como a Espanha e Holanda já estavam em guerra, os holandeses foram expulsos do Brasil. No ano de 1605, Zumbi ganhou fama por defender o quilombo e lutar contra o ataque das tribos armadas que invadiam os portugueses. Foi uma luta tremenda, batalha sangrenta, onde demonstrou seus conhecimentos marciais. Esse Zumbi, hein? É demais, hein? A vontade dos senhores em acabar com Palmares e com a vida de Zumbi não terminou. Zumbi, neste tempo, já era um grande líder político, articulador de vários resgates de escravos e organizava assaltos para conseguir armas e munições. Era, portanto, o interesse de Portugal acabar com o quilombo e contrataram até assassinos profissionais para exterminar Zumbi. Quando Portugal contrata Domingos Jorge Velho para destruir e incendiar uma das aldeias de Palmares, Zumbi fugiu. Ficou mais de um ano vivendo no meio do mato com alguns companheiros e acabou sendo traído por uma pessoa próxima. Entregue e torturado, ele teve a mão cortada e a cabeça decepada. Zumbi foi degolado em 20 de novembro de 1695, dia considerado Dia da Consciência Negra. No dia 20 de novembro, que é considerado o Dia da Consciência Negra, Zumbi, que era o professor dos escravos que eram humilhados, foi decapitado, deixando sua cabeça exposta em praça pública. Graças a ele, hoje nós temos organizações que defendem os negros.
A abolição da escravidão no Brasil veio em 1888. Em Portugal, ela aconteceu em 1773. Na Ilha da Madeira, em 1777. No Haiti, em 1794. O tráfico negreiro foi proibido em 1792 na Dinamarca, em 1811 no Chile, em 1814 nos Países Baixos e em 1817 na Espanha e assim sucessivamente. Em 1831, aqui no Brasil, foi promulgada a Lei Feijó, que dava a liberdade para todo escravo que chegasse ao Brasil. Em 1871, ganhamos a Lei do Ventre Livre e em 1885, a Lei dos Sexagenários. Mas em 1888 veio a Lei Áurea, assinada por Princesa Isabel. Com a libertação, o cenário do país mudaria. Tudo foi feito aos poucos, porque os nobres temiam uma revolta. Desde que os portugueses chegaram ao Brasil, os escravos tinham mantido a riqueza da colônia, inicialmente na exploração do pau-brasil, depois da cana-de-açúcar, do ouro e do café. Agora, em 2023, muitos condenam Princesa Isabel, alegando que não houve melhoria na vida do ex-escravo, lembrando que eles não foram indenizados ou acolhidos, eles foram colocados na rua sem dinheiro ou casa. Essa é uma verdade. Talvez Princesa Isabel tenha feito o máximo que podia naquela época em que mulheres não eram ouvidas. O certo é que ao longo dos anos muito pouco foi feito pela valorização e pela igualdade entre raças. Nesse dia 20 de novembro, a pergunta que fica é: o que você tem feito pela igualdade racial? Oi, meu nome é Agatha, sou da 2008. Vou falar da discriminação racial. Eu acho que tinha que acabar, porque não tem lógica nós negros sofrer discriminação racial, pois a maioria dos racistas são negros. Fala que preto é isso, que preto é aquilo. Gente, todo mundo morre, temos o mesmo sangue. Quando a gente morre, a gente vira pó, vai pro caixão. Então, isso pra mim não é certo. Vou falar um exemplo que eu já tive. Eu, quando estava grávida, fui no mercado com a minha avó. No mercado, comprar as compras do mês, como sempre. Chegando lá, tinha um segurança alto, preto, da minha cor. Tá, até tudo bem, andava ele atrás. E minha avó achou isso estranho, foi perguntar pra ele por que ele estava fazendo isso. Aí ele falou: é meu trabalho. A Lei Áurea no Brasil foi um momento histórico importante, mas não podemos esconder da sociedade brasileira que, para chegar neste momento, muitos lutaram, muitos tombaram para acabar com a escravidão em nossa sociedade. A Lei Áurea foi um momento na história, não foi o momento, o único momento. Vários acontecimentos anteriores levaram a esta situação. Mas a Lei Áurea existe. E na sociedade brasileira, no seio da sociedade brasileira, a prática do preconceito e do racismo já foi superada? Mesmo sobre a violência e a opressão ao longo dos anos, ao longo de séculos, pretos e pretas construíram o Brasil, construíram os valores da sociedade brasileira, construíram valores na culinária, construíram valores na música, construíram valores na literatura, construíram valores na estética. O povo preto, o homem preto, a mulher preta, apesar da opressão que sofreram e que sofrem, resistiram e construíram a nação brasileira. Todo dia 20 de novembro, precisamos chamar a sociedade brasileira para uma reflexão. O Dia da Consciência Negra não é uma data festiva, é uma data para alertar a sociedade sobre a prática da escravidão, sobre a prática do preconceito e sobre a prática do racismo.